Faz um tempo que eu não trago aqui para o canal uma videoaula completa para vocês, então hoje a gente vai mudar um pouquinho esse aspecto do canal. Hoje eu estou trazendo um pedaço de uma aula que eu desenvolvi em um curso meu com os alunos há 1 ano e meio aproximadamente, falando um pouco sobre a hemostasia, um processo muito importante para toda a coagulação que acontece dentro do nosso organismo sempre que um vaso acaba sendo lesionado e que acaba evitando que a gente sangre até a morte. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo e não se esquece logo de cara deixar aquele seu like, aquele seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lá embaixo tem um botão compartilhar que permite você compartilhar esse vídeo em qualquer rede social, inclusive no WhatsApp. E é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveitem a aula e se vocês gostarem, já sabem, deixem aquele seu comentário que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Fiquem com o vídeo. Tchau! Hemostasia é diferente de homeostasia. São dois termos diferentes. A hemostasia, ela é o termo que designa a coagulação sanguínea. Homeostasia é aquele equilíbrio fisiológico que a gente tem no corpo. Lembra da homeostasia? Não tem nada a ver uma coisa ali com a outra nos seus significados. A hemostasia é sobre coagulação. E a nossa coagulação, para a gente ter um entendimento grande dela, não é só eu saber que é a plaqueta que faz. Saber da plaqueta é tipo 10% do que significa coagular o sangue. Na primeira aula a gente falou lá que para o sangue coagular, a gente precisa daquele fibrinogênio que vai se transformar em fibrina. Isso aí é um pouquinho mais, já é mais 10% para informação, então a gente já tem 20%. Mas para tudo isso acontecer, nós temos aquele outro 80% de informação, que é o que a gente vai falar hoje. Nessa imagem vocês estão vendo que nós temos ali uma lesão vascular, né? O vaso está sangrando, nós vamos ter um vasoespasmo, já falei para vocês disso na aula passada, essa formação de um tampão plaquetário para poder coagular essa região e evitar uma hemorragia. Ela se divide em 3 partes. A primeira que é a própria constrição vascular, né? Então a gente vai ter uma contração do vaso para poder evitar esse fluxo sanguíneo em excesso por ali. Vocês têm que lembrar de uma coisa muito importante que vocês estudam em fisiologia. Cada tecido regula o seu próprio fluxo sanguíneo e eles regulam o seu fluxo pela contração vascular. Se ele não precisa de muito fluxo, ele contrai. E é isso que o nosso próprio tecido está fazendo ali para evitar uma hemorragia nesse tecido que foi lesionado. Ele faz uma vasoconstrição para evitar essa hemorragia excessiva. Depois a gente vai ter a segunda fase, que é a formação do tampão plaquetário, e a nossa terceira fase, que é a coagulação sanguínea em si, que é quando o nosso vaso já fechou. É muito importante você entender que a coagulação é quando essa região do vaso foi fechada. E a gente chama de coagulação porque nessa região, além de plaqueta, nós temos glóbulos vermelhos que foram pegos nessa rede de fibrina que foi feita, junto com plaqueta, tá? Então a gente vai ter fibrina e plaquetas pegando glóbulos vermelhos e trancando eles nessa região. Tudo isso para impedir a passagem de sangue, de plasma para fora do vaso. Quando a gente fala de coagulação, nós temos fatores pró-coagulação dentro do vaso e fatores anticoagulação. Então são 2 tipos de fatores que nós vamos ter dentro do vaso: pró-coagulação, anticoagulação. Ambos são importantes no momento da coagulação e no momento da anticoagulação. Ah, como assim, professor? Quando a gente está coagulando o sangue porque tem lesão em algum vaso, a gente está ativando tanto os fatores de coagulação nessa região, quanto os fatores anticoagulantes na região periférica. Porque o que a gente quer é coagular o sangue só na região onde tem lesão. A gente não quer coagular o sangue em todos os nossos vasos, em todo o nosso organismo. Nós não queremos fazer isso. Quando acontece uma resposta onde os fatores anticoagulantes eles não são ativados e só os coagulantes são ativados, a gente entra num quadro patológico chamado de coagulação vascular disseminada, que é muito temida porque ela pode ser mortal. Primeira parte, que é a nossa constrição vascular, né? A vasoconstrição lá. Nosso livro ele fala de algo muito importante, ó. Ele fala desse espasmo, né, que o vaso vai fazer, e ele começa falando desse espasmo para depois citar quais são as substâncias que vão fazer o espasmo. Então, esse espasmo que vai existir dentro do vaso, ele acontece logo após a lesão vascular. Então, teve a lesão, já começa um espasmo vascular para a vasoconstrição acontecer. E ali fala que é um evento transitório, ou seja, ele vai durar alguns minutos a algumas horas. Então, assim que aconteceu,
essa vasoconstrição, ela vai demorar minutos para desaparecer ou ela pode demorar horas. E isso depende do tamanho da lesão. Quanto maior for a lesão no meu vaso, mais tempo com um espasmo, com uma contração, vai ficar esse vaso. O espasmo, ele é desencadeado por uma lesão no endotélio do vaso, tá? Então, o nosso endotélio vascular ele vai ser lesionado e vai liberar algumas substâncias. Esse endotélio, ele libera substâncias humorais, igual vocês estão vendo aqui na tela, ó, substâncias humorais, e a gente vai ter alguns mecanismos locais dentro do nosso tecido que vão ajudar a controlar esse vasoespasmo, tá? Essa contração que a gente vai ter ali. Aqui eu deixei 3 substâncias que vão ser liberadas logo após a lesão. Teve lesão, a gente já libera 3 substâncias. A primeira a ser liberada, pessoal, vai ser o tromboxano A2. E ele vai trabalhar na vasoconstrição. Esse tromboxano A2, o que é, professor, que eu não estou lembrando? O tromboxano, pessoal, ele é um tipo de prostaglandina, tá? Ele é um tipo de prostaglandina. Percebam uma coisa. As prostaglandinas, elas, em alguns momentos, elas têm função vasodilatadora. No entanto, nós temos vários tipos de prostaglandina no nosso corpo. Tem tanto tipo que os pesquisadores tiveram que separar as prostaglandinas em várias famílias. Então, nós temos prostaglandina A, prostaglandina B, prostaglandina C, D, E, F, G, né, e por aí vai. E cada família tem seu subtipo ainda de prostaglandina. O nosso tromboxano está dentro dessas famílias de prostaglandina, dentro desse subtipo de prostaglandina. E a prostaglandina específica, que é o tromboxano A2, ele tem função vasoconstritora, apesar de existir alguns que fazem vasodilatação. Ele tem função vasoconstritora. A nossa serotonina, ela também tem função vasoconstritora e ela tem uma função um pouquinho mais longa, um pouquinho mais prolongada. A serotonina, normalmente, ela não é liberada pelo endotélio. Quem libera a serotonina é o nosso tecido local que foi lesionado. Por quê? Para você ter uma lesão de vaso, você não teve que lesionar as células do epitélio da pele, não teve que lesionar a célula do tecido celular subcutâneo, e assim sucessivamente, até chegar no tecido conjuntivo, até chegar no vaso. Então, os tecidos locais conseguem liberar a serotonina. O tromboxano, inclusive, que eu acabei pulando, ele não é liberado também pelo endotélio. Pelo endotélio, né, vai ser liberada a endotelina, essa substância que, inclusive, eu já tinha falado para vocês dessa endotelina, né, eu já tinha falado da endotelina para vocês na aula passada, que é uma substância liberada pelo endotélio do vaso e ela faz uma vasoconstrição muito potente. O nosso tromboxano, ele é liberado pela plaqueta, tá? A própria plaqueta libera tromboxano. Então, acontece da seguinte forma, lesão vascular, teve uma lesão, né? Qualquer tipo de lesão, ferida por arma branca, ferida por arma de fogo, qualquer tipo de lesão que pegou vaso. O tecido que foi lesionado começa a liberar serotonina e ele faz isso por um bom tempo. Ele pode demorar horas liberando serotonina se a lesão for muito importante. Tem muito aluno que foi aluno meu de fisiologia aqui, vamos relembrar uma coisa importante que eu expliquei para vocês em sala de aula. Lembra que nós temos receptores de dor na pele? E o receptor de dor, que é chamado terminação nervosa livre, ele detecta dor recebendo serotonina. Por quê? Porque quando um tecido é lesionado, é cortado, serotonina é liberada no tecido, ok? No tecido. Então, lesionei pele, serotonina é liberada no tecido. Essa serotonina liberada no tecido, ela se conecta ao receptor de terminação nervosa livre, gera um potencial receptor, que gera um potencial de ação e tal, e ele vai informar a medula espinhal sobre essa dor, sobre essa lesão. Ao mesmo tempo, a serotonina ela faz o quê? Se conecta ali no músculo do vaso sanguíneo e faz uma vasoconstrição. Tá? Então percebam que a nossa serotonina é importante não só, né, para você ter essa hemorragia sendo evitado. Você também tem a serotonina avisando sobre dor para evitar, né, que o estímulo continue sobre o seu corpo, né, que, não sei, o objeto que está te lesionando continue sobre o seu corpo. Isso evita. O nosso tromboxano, como eu falei, é liberado pelas plaquetas. Nós vamos falar mais para frente como que a plaqueta faz essa liberação de substâncias, que ela não libera só tromboxano, tá? A plaqueta libera muita coisa. E a endotelina liberada pelo endotélio. Dos 3, professor, qual que faz a contração mais forte? A endotelina. Prostaciclina é uma substância que também vai ser liberada quando a gente tem lesão de vaso. Mas qual a função da prostaciclina? Aí eu coloquei uma imagem ali do lado para vocês. Imagina que isso aqui é o nosso vaso. Tá? Esse aqui é o nosso vaso sanguíneo. Foi lesionado, tá? Nosso vaso sanguíneo começou a ter um sangramento. Nós vamos ter várias vias de liberação de substância. Aí ele cita ali que nós temos a via de endotelina, a via do óxido nítrico, que não importa que o óxido nítrico para mim nesse instante, tá? E nós temos a via da prostaciclina.
A primeira via ativada, né? A primeira via ativada quando tem uma lesão do vaso é a via da endotelina. O endotélio, ele vai liberar a endotelina. Aí aqui eles dão uns detalhes que eu só vou citar, não é muito importante, tá? Mas eu só vou citar que a endotelina é produzida como pré-proendotelina, e depois ela vira só proendotelina, e depois ela vira endotelina. O que é isso, professor? Isso aqui é uma proteína muito grande. Pré-proendotelina é uma proteína muito grande, sem função, vira proendotelina porque diminui de tamanho, porque ela vai perdendo aminoácido. E aí, quando ela se transforma em endotelina, ela já vira uma proteína menor que já consegue fazer a função de vasoconstrição. Ela vai sair da célula, né, a célula endotelial, ela vai se conectar ao músculo liso, vai gerar uma contração ali, e essa vasoconstrição importante vai diminuir a perda sanguínea. Imagina lá que a via da endotelina está trabalhando fazendo vasoconstrição. No entanto, é muito perigoso a minha endotelina fazer uma vasoconstrição intensa, muito forte ali, e acabar fazendo com que o meu vaso sanguíneo impeça a passagem de sangue em vários tecidos. É muito perigoso isso, né? No tecido que está depois dessa lesão. Então, o que o meu corpo faz? Ele começa a produzir prostaciclina, e essa prostaciclina ela viaja um pouquinho mais adiante, ela se conecta no músculo liso, e ela faz com que esse músculo liso relaxe. Então, em vasos que estão próximos, ela gera um relaxamento vascular. Imagina que a lesão que você teve foi nesse vaso aqui, ó, nesse vaso de baixo. Porque vocês estão vendo que nós temos vasos assim no nosso corpo, né? Vasos que são únicos e vasos que têm várias bifurcações e depois várias anastomoses, formando um vaso único de novo, certo? Imagina que você teve um vaso que foi lesionado e foi o vaso de baixo. Essa endotelina que vai ser liberada é do endotélio, tá? Do endotélio da parte interna. Essa endotelina ela vai se conectar ao músculo liso e ela vai, ao mesmo tempo, ser liberada na região intersticial. Então, o risco dessa endotelina do interstício se conectar com o músculo liso dos outros vasos é muito grande. Isso vai fazer com que ela faça uma vasoconstrição e toda a região periférica, né, depois disso, não vai ter fluxo. E o meu tecido vai sofrer com isso, tá? É muito importante lembrar que vasoconstrição intensa, tirando o fluxo do tecido, pode gerar a uma destruição do tecido, do órgão, tá? Para evitar isso, o nosso corpo produz prostaciclina, essa prostaciclina vai nos vasos que não estão lesionados e faz vasodilatação neles, ok? Para compensar o fluxo que a gente acabou de contrair, de diminuir no vaso afetado. A via ON, pessoal, a via do óxido nítrico, ela já é quando acontece a reparação do tecido, tá? Reparou, fechou, bonitinho, né? Final da nossa aula, isso aí, fechou o tecido, ok? O que o ON vai fazer? O óxido nítrico, ele vai ser liberado pelos vasos, ele vai até o músculo liso e ele também vai fazer uma vasodilatação importante. Só que aí ele vai fazer a vasodilatação no vaso que foi lesionado. Tá? Ele não vai fazer igual a nossa prostaciclina, que vai fazer nos vasos periféricos ali, os vasos que estão ao redor. Não, ele vai se conectar no vaso afetado, porque o vaso já está reparado. Então esse óxido nítrico consegue se conectar no músculo liso do vaso e fazer uma vasodilatação, permitindo um fluxo no vaso já afetado. Okay? Por isso que ele trabalha, por isso que eu deixei ele no final, para ele trabalhar na última etapa, quando já acontece a reparação do nosso tecido. Formação do tampão de plaquetas. O tampão de plaquetas, que representa a segunda linha, porque a primeira linha de defesa foi a nossa vasoconstrição, ele vai trabalhar justamente para tentar reparar essa parede vascular. Existem pequenas fissuras na parede vascular, que geralmente são vedadas com o tampão de plaqueta, em vez de simplesmente formar um coágulo e obstruir o vaso inteiro. Então a gente vai ter uma fissura pequenininha fechada só com tampão de plaqueta, sem necessidade de um coágulo sendo formado ali nessa região. Como nós já falamos nas aulas anteriores, né, porque nós já tínhamos falado disso, as plaquetas ou trombócitos são fragmentos de células conhecidas como megacariócitos localizados na medula óssea. Aí tem uma informação nova. Ela tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 8 a 12 dias. Em seguida é degradada e eliminada por macrófagos. A trombopoetina é uma proteína que eu já tinha falado para vocês, inclusive eu falei, o Gaiton esquece de falar da trombopoetina, lembra? A trombopoetina é uma proteína hormonal que estimula a produção da nossa plaqueta. Na aula passada eu falei que o rim produz. Sim, o rim produz, porque eu estava falando da eritropoetina, né? A eritropoetina ela consegue produzir eritrócitos e a trombopoetina ela consegue produzir plaqueta. Existem outras regiões que produzem também a trombopoetina, como por exemplo, o fígado, músculo liso vascular. Olha só que interessante. O músculo liso, após receber estímulo de contração, né, porque da endotelina, quando tem endotelina fazendo um estímulo de contração nele, ele entende que teve uma lesão vascular e o músculo liso começa a produzir muito pouco, mas ele produz trombopoetina.
tá? Muito pouco comparado com fígado e rim, tá? Mas ele produz. Quando ele produz isso, a trombopoetina vai lá para a medula óssea e estimula aquelas unidades formadoras de colônia, lembra? Para a produção de plaqueta acontecer. E a medula óssea consegue produzir um pouquinho de trombopoetina também, mas lembrando, os órgãos que mais produzem são rim e fígado, tá? São os órgãos que mais vão produzir esse tipo de proteína hormonal, que é a nossa trombopoetina. Estrutura plaquetária, muito importante entender isso aqui para ver patologia mais para frente, porque tem estrutura aqui que vai falhar, e aí a gente vai falar a falha na glicoproteína GP2B3A, alteração no grânulo alfa. Então a gente vai falar disso aí, é muito importante conhecer essas estruturas específicas. E eu vou detalhar elas para vocês aqui. Como nós sabemos, ela é um fragmento celular, então ela vai ter membrana plasmática, tá? Ela tem membrana. Sobre a membrana, ela tem uma glicoproteína muito importante, que inclusive tem no mapa mental que eu fiz, que é a nossa glicoproteína GP2B3A, que eu acabei de falar, é essa glicoproteína verde aqui da membrana. Então, essa nossa glicoproteína muito importante, ela tem função de adesão e de conexão com outras substâncias. Quando essa proteína não está funcionando direito, nossa plaqueta vai ter dificuldade na adesão, consequentemente, vai ter uma dificuldade para acontecer um coágulo sanguíneo. Tá? E isso pode gerar uma hemorragia no paciente. A nossa célula é uma célula anucleada, ela possui alguns grânulos, que no começo achavam que eram núcleos. Lembra que eu falei que como ela se fragmenta do megacariócito, ela fica com uns grãozinhos muito pequenos? Esses grãos, pessoal, eles são substâncias secretoras, tá? Que a gente vai falar mais para frente, que são de dois tipos. Então, os grãozinhos, eles podem ser comparados com múltiplos núcleos, mas na verdade não. Eles são substâncias que produzem e armazenam substâncias que serão secretadas mais para frente, tá? A gente vai falar disso. Ela não pode se reproduzir, ou seja, ela não faz mitose, assim como a hemácia, né? A hemácia não faz mitose também. Ela tem um citoesqueleto. Isso aqui só é importante para a gente lembrar o seguinte, ó. Citoesqueletos são as estruturas que dão um formato para a minha célula. Ela tem um microtúbulo, que é essa estrutura aqui, tá? É uma estrutura normal do citoesqueleto celular, de qualquer célula. E ela tem actina e miosina, tá? A actina e a miosina, que são essas estruturas aqui, elas são importantes porque quando a gente tem as plaquetas começando a se agregar junto com a fibrina, aquela rede de proteína para um vaso ser fechado, a nossa plaqueta ela vai começar a ter um trabalho da actina e miosina fazendo a contração. Então a actina e miosina começa a fazer contração, a nossa própria fibrina que está ali tem uma capacidade de contração porque ela também tem algumas moléculas de actina dentro dela, e essa contração feita por plaqueta e por rede de fibrina vai fazer totalmente o fechamento, a oclusão dessa lesão. Tá? Então, essa é a importância da gente conhecer sobre a actina e a miosina. A nossa plaqueta, ela tem mitocôndrias que conseguem produzir ATP e ADP, porque tem enzimas que fazem isso ali dentro. Então, a gente vai ter essa nossa enzima, tá, fazendo esse trabalho. E outras enzimas muito importantes intracelulares também, como as enzimas produtoras do nosso TXA2, que é o tromboxano A2, tá? TXA2 é aquele tromboxano A2 que eu falei para vocês no início da aula. Esse ATP e ADP não é importante só para fazer contração na minha plaqueta e poder fazer com que ela feche o vaso, feche a lesão. Não. O ATP, ele algumas vezes é liberado, pessoal. Ele é liberado no lugar da nossa lesão. Então a plaqueta começa a aderir, ela começa a liberar ADP, ela começa a liberar ATP. Tá? É muito doido isso, ela libera pro líquido extracelular. Para justamente dar energia e gerar um efeito pequeno quimiotático, que é um efeito de atração de outras plaquetas. Então, é um efeito muito louco, mas a nossa plaqueta consegue fazer isso, tá? É como ligar um bate-sinal para atrair plaqueta. Então, essa é outra função do nosso ATPzinho ali. Ó, e os grânulos, né? Os grânulos que a gente estava falando. Nós temos dois tipos de grânulos, que é o grânulo alfa, grânulo delta, que é esse grânulo aqui pequenininho. O grânulo alfa, ele é um grânulo que secreta muita substância, tá? Ele secreta muita substância, vocês vão ver mais para frente, no próximo slide já. Tem uma lista enorme de substância secretada pelo nosso grânulo alfa. Tem muita substância secretada por ele. Já o nosso grânulo delta, também chamado de grânulo denso, ele secreta menos substâncias. Ele tem função de secretar menos substâncias, mas ainda assim ele é importante na função da hemostasia. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso grânulo alfa. Expressam selectina. Aqui está a nossa lista de substância que a gente vai comentar, e eu vou ir falando um pouquinho para vocês sobre qual é a mais importante para a gente entender e qual a gente vai falar mais para frente. Tem algumas, bem poucas, que eu acho que uma só, que eu não vou ficar perdendo tempo muito nela,
porque ela não é muito afetada quando a gente fala de doença, tá? Então a gente não cita ela na parte da patogênese das doenças, que a gente vai ver hoje. Então, ó, grânulo alfa. O grânulo alfa expressa selectina P, como a gente falou, que é uma proteína adesiva sobre a sua superfície. Então, na superfície do grânulo alfa, a gente vai ter produção de selectina P. Selectina P, inclusive, é uma substância que fica ao redor ali da minha plaqueta, ela pode se conectar na membrana plasmática da minha plaqueta e auxiliar na adesão da plaqueta sobre o vaso, tá? Sobre o vaso que está lesionado. Além disso, a minha selectina P, ela tem várias substâncias quando ela está dentro do grânulo alfa. Ó, o grânulo alfa, junto com a selectina P lá dentro, expressam e contém várias substâncias armazenadas ali dentro desse grânulo alfa grandão azulzinho que vocês estão vendo aqui. Então, uma é o fibrinogênio. O que era fibrinogênio mesmo? Lembra? O fibrinogênio era uma proteína que se transforma em fibrina. Nós falamos na aula passada, lembra? Ele se transforma em fibrina para fazer o tampão plaquetário. A gente vai expressar ali também o fator de Van Willebrand. Então, dentro da selectina P, a gente também tem fator de Van Willebrand. A gente vai ter o fator de Van Willebrand, o que, professor? Ele é um fator muito importante para o início da coagulação. Tá? Nós vamos falar do fator especificamente mais para frente, porque existem pacientes que têm deficiência do fator de Van Willebrand. E quando esse fator não está funcionando, o nosso paciente acaba tendo uma hemorragia mais facilmente do que ele teria se ele tivesse o fator funcional normal. Também tem ali dentro a fibronectina, que é uma proteína que tem uma determinada função ali na reparação tecidual, tá? Na reparação de tecidos. A gente vai ter alguns fatores de coagulação dentro das plaquetas, dentro desse grânulo alfa da plaqueta também, que é o fator 5, o fator 8 e o fator 4 plaquetário. O fator 4 plaquetário ele é uma quimiocina de ligação à heparina. Olha só, uma quimiocina de ligação à heparina. O que é isso, professor? Quimiocina é a mesma coisa que quimiotático, ou seja, substâncias que fazem quimiotaxe são substâncias quimiocínicas, tá? São substâncias que podem chamar de quimiocina. Ou seja, o fator 4 plaquetário, ele é um fator que atrai heparina e se liga à heparina. Tá? Ele se liga à heparina e ele vai atrair algumas substâncias, ok? Nós vamos falar disso mais para frente em algumas doenças que têm afetação do fator 4 plaquetário, tá? Então lembra, o fator 4 plaquetário é uma quimiocina de ligação à heparina. Ele se liga à heparina e ele atrai substâncias, tá? Então é muito importante lembrar desse fator. Quem libera ele? O grânulo plaquetário alfa, que está dentro do citoplasma da minha plaqueta. Nós temos também o PDGF. O PDGF, pessoal, ele vem da sigla em inglês. Ele significa fator de crescimento derivado de plaqueta. Esse G aqui vem de growth, que é crescimento, tá? Fator de crescimento derivado de plaqueta. Esse fator de crescimento derivado de plaqueta, nós vamos falar mais para frente como que ele age. Mas ali eu já resumi, ele faz um processo de cicatrização vascular. Ou seja, tem a lesão, está acontecendo ao mesmo tempo que a nossa plaqueta está fazendo lá o tampão de plaqueta, o nosso PDGF ele é liberado para começar a reparar essa lesão. Ele vai fechar esse vaso, porque não adianta a gente deixar o tampão ali e depois alguma coisa tirar o tampão. Não, ele vai ter que reparar esse vaso, fazer um tecido cicatricial nesse vaso. Normalmente, na reparação de um vaso que foi lesionado, o PDGF é liberado junto com o leucócitos, tá? Para fazer essa reparação que existe nessa região. Nós temos também o TGF-alfa. TGF-alfa vem de fator de crescimento transformante alfa. Esse fator de crescimento transformante alfa, ele também auxilia no processo de cicatrização. Okay? Ele também auxilia nesse processo de cicatrização. Inclusive, ele faz com que as células endoteliais consigam realizar mitose mais facilmente. Porque lembra que a célula endotelial consegue dividir. Ela consegue fazer mitose. E se o vaso for lesionado, o endotélio, que é a capa mais interna, ele tem que fazer mitose para dividir, reparar e formar um vaso fechadinho bonito de novo. Então, isso acontece graças ao meu TGF-alfa. E nós temos a trombospondina, que são algumas proteínas que elas vão se diferenciar, que nós vamos falar das diferenciações dela mais para frente, e que elas participam dentro da cascata de coagulação, tá? Tanto na parte intrínseca quanto extrínseca. Os grânulos delta ou grânulos densos, eu tinha falado para vocês, né? Eles mantêm dentro deles o ADP e o ATP, que é produzido lá na mitocôndria, o cálcio ionizado, que é o fator 6, a histamina. Ela é uma substância que tem um efeito totalmente o contrário de tudo que a gente falou até agora. Porque a gente falou de vasoconstrição, né? De controle de sangramento, parará. A histamina é um vasodilatador, ok? A histamina é um vasodilatador.
Essa histamina, pessoal, ela não vai trabalhar fazendo vasodilatação no vaso afetado. Ela vai ter uma função parecida com a prostaciclina, fazendo essa dilatação em vasos periféricos. Então, nossa histamina ela vai ser inibida nesse lugar. Serotonina, que nós já falamos, e epinefrina, que também é um vasoconstritor. Então, eles todos contribuem para fazer uma vasoconstrição, com exceção da histamina, tá? Com exceção da histamina. A histamina é um vasodilatador, muito importante saber disso. A histamina é um vasodilatador. A plaqueta se adere sozinha ao lugar da lesão? Lesionou, veio a plaqueta bonitinha, pum, se conectou? Não é bem assim. A adesão das plaquetas requer a existência de uma molécula proteica chamada fator de Van Willebrand. Esse fator de Van Willebrand, ele vai, quando tem lesão, se conectar no lugar da lesão, e ele pode também extravasar e acabar parando na região onde nós temos interstício, né? O sangue extravasou, foi para o tecido, e ele fica preso no tecido. Esse fator de Van Willebrand, ele veio da onde, professor? Ele é um fator produzido nas células endoteliais de vasos sanguíneos de todo o corpo, pessoal. Então, em toda a região do nosso corpo que tem célula endotelial, a gente vai ter fator de Van Willebrand sendo produzido. E ele fica circulando o nosso sangue a todo momento. Só que quando não tem uma coagulação acontecendo, ele está transportando, igual vocês estão vendo nessa imagem, ele fica transportando um fator da coagulação, que é o fator 8. Tá? Então, ele fica carregando o fator 8, ok? Esse fator 8 carregado, transportado, ele vai ser importante depois para ajudar na adesão de plaqueta com um colágeno que existe na capa interna do vaso. Vamos lembrar onde que está esse colágeno? Olha só, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos uma capa endotelial, tá? Essa capa endotelial, e vocês estão vendo o plasma sanguíneo aqui com células, né? Hemácia, glóbulo branco, e vocês estão vendo aqui o fator de Van Willebrand. Nessa região, vocês estão vendo aqui o endotélio também. Abaixo de todo o endotélio, o que nós temos mesmo? Nós temos uma membrana basal, tá? A membrana basal, pessoal, é uma região que ela tem capa de colágeno. Abaixo da membrana basal, nós também temos uma capa de colágeno, tá? Que existe dentro do nosso vaso. Nessa região onde nós temos capa de colágeno... e outra coisa, passando a capa externa do nosso vaso, nós também temos capa de colágeno. Né? Quando nós temos um músculo ao redor, nós temos uma capa de colágeno ali. Então, nessas regiões onde nós temos capa de colágeno, se o vaso for lesionado, o fator de Van Willebrand, ele vai se soltar, ele vai se conectar nessa região da capa de colágeno e ele vai conectar a plaqueta. Então, ele se conecta, é como se fosse assim, ó, olha aqui para minha mão, olha na câmera aí vocês. Aqui foi o lugar da lesão, tá? Aqui é o lugar da lesão. O fator de Van Willebrand vem e se conecta, ok? Como do lado dele, ele tem esse fator 8, que vocês estão vendo aqui, outro fator de Van Willebrand conecta do lado do fator 8, então fica um fator de Van Willebrand aqui, fator 8 no meio, outro fator de Van Willebrand aqui. E embaixo dele está o vaso lesionado com colágeno, a região com colágeno, tá? Então fica assim, igual uma coluna. E em cima vai agregar uma plaqueta, tá? Em cima agrega uma plaqueta. Depois a gente vai ter de novo em cima, a mesma coisa, formando um fator, um Van Willebrand, um fator 8, outro Van Willebrand, uma plaqueta, um fator, um Van Willebrand, um fator 8, outra plaqueta, e sucessivamente, para que as plaquetas comecem a chegar e se conectar no nosso vaso. Nós vamos ter isso aí, uma lesão aconteceu, colágeno ficou exposto, né, porque o colágeno não fica no endotélio, ele fica abaixo, né, então o colágeno ficou exposto, o fator percebe o colágeno, porque ele tem trofismo pelo colágeno, ele se conecta no colágeno. Como tem o fator 8 do lado dele, outro Van Willebrand consegue se conectar a ele. Em cima se conecta a plaqueta. E aí, sucessivamente, vão se ativar outras plaquetas e outros fatores de Van Willebrand, tá? Então, é isso que vai acontecer. Vamos olhar para esse esquema aqui. Eu queria ter feito ele aparecendo um por um, né? Mas eu queria já deixar um pouquinho colorido ali, aí, com uma imagem do lado, e não dá para deixar a imagem naquele programa de fazer esqueminhas que normalmente eu uso. Então, eu resolvi já deixar montadinho aqui para vocês. Sigam, por favor, o meu mouse e evite de tentar ler o que está na frente para você não se perder na minha explicação. Então, segue o que eu vou mostrar. Olha só. Nós tivemos uma lesão vascular. O meu mouse está aqui em cima. Ó. Eu cliquei sem querer. O meu mouse está aqui em cima. Nós tivemos uma lesão vascular. Essa lesão vascular, ela vai expor o colágeno profundo do meu vaso. Acompanhe aqui minha imagem, ó, a imagem do canto. Nós tivemos uma lesão vascular. Estão vendo essa capinha azul aqui? Essa capinha aqui, ela tem muito colágeno, tá? Então, ela é uma capa de colágeno. Esse sangue, ele não está acostumado
haver colágeno, né? Ali, cheio de colágeno, uma capa cheia de colágeno desse jeito. Então, o que ele vai fazer? O fator de Van Willebrand que se encontra ali dentro, ele vai ser atraído por isso, tá? Então, é ali que ele vai se conectar, mas tudo bem. Vamos voltar ali. Então, lesão vascular, isso expõe aquele colágeno que a gente consegue ver profundo ali. Esse colágeno profundo, ele permite a adesão plaquetária, tá? Aí vocês estão vendo que tem outra linha aqui em cima, né? A própria lesão vascular em si, ela permite a adesão plaquetária sem necessidade de ter exposição de um colágeno, tá? Então, ó, a adesão plaquetária ela pode acontecer por duas coisas. Porque a célula, a nossa plaqueta, nosso trombocito, ele identificou a lesão, então ele identificou o sítio de lesão, ou porque a gente está tendo ali colágeno exposto. Então tem dois motivos para a adesão plaquetária acontecer. Então, colágeno exposto ou a própria lesão permitiu isso. Essa adesão plaquetária permite, né, que as nossas plaquetas consigam se aderir, porque elas têm uma glicoproteína muito importante na membrana, que é a glicoproteína 2B3A. Lembra que eu falei dessa proteína 2B3A para vocês assim, né? Então a gente vai ter essa proteína ali. Essa proteína 2B3A, que era aquela proteína verde da superfície da membrana, ela tem duas funções muito importantes. Então, ó, ela tem a função de unir plaqueta e fibrinogênio. Então, ela une plaqueta e fibrinogênio. Professor, fibrinogênio, de onde que saiu esse cara? Fibrinogênio era aquela proteína que a gente falou que está no plasma sanguíneo, aquele plasma amarelinho, lembra? Que quando o fibrinogênio começa a se unir com outro fibrinogênio, ele vira fibrina, que é uma proteína grande que consegue se conectar e formar uma rede na região lesionada, né? Ela faz uma redezinha ali, tá? Então ele tem a função de unir plaqueta com fibrinogênio. E ele também tem a função de unir plaquetas entre si. Então a nossa glicoproteína 2B3A funciona como um ímã de plaqueta com plaqueta ou um ímã de plaqueta com fibrinogênio. Essa função que nós estamos falando até agora é o que nós chamamos de agregação plaquetária. A agregação plaquetária não é simplesmente a plaqueta aderir à membrana, porque a nossa formação de um fechamento vascular, de uma hemostasia, ela começa com lesão, vai para vasoconstrição, vai para adesão, e da adesão ela vai para agregação, que é quando já tem plaqueta e já tem fibrina. Tá? Então isso é o que a gente chama de agregação plaquetária, plaqueta e fibrinas juntas. Aí o fibrinogênio, como a gente falou, ele vai se unir com vários e vai formar fibrina. Essa foi o que a gente falou até agora da função da nossa glicoproteína 2B3A. A nossa glicoproteína 2B3A, ela vai conseguir fazer outra coisa. Ela vai conseguir se unir ao FVW, que é o fator de Van Willebrand. Tá? Então, o fator de Van Willebrand. Ela consegue se unir. Então, aquela proteína verde da plaqueta se une ao fator. E isso faz com que tenha uma união de plaqueta ao colágeno vascular. Vamos ver como que isso aconteceu? Olha só. A gente não teve colágeno exposto? Olha o colágeno exposto aqui do vaso. Isso que vocês estão vendo aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é o fator de Van Willebrand, esse vermelhinho. Fator de Van Willebrand. O fator de Van Willebrand, ele fica conectado ao fator 8, que é esse amarelinho. E ele gosta de carregar fator 8. Igual a gente viu na imagem anterior, né? Ele carrega fator 8 com muita facilidade. Quando fica exposto esse nosso colágeno, o fator de Van Willebrand se conecta ao colágeno. Como do lado dele tem um fator 8, vem outro fator de Van Willebrand e se prende ao fator 8. Isso vai fazer outro fator se prender ao fator 8. E sucessivamente isso vai acontecendo. Quando nós temos dois fatores de Van Willebrand unidos, os fatores de Van Willebrand eles têm proteínas receptoras que se conectam à nossa glicoproteína 2B3A. Então essa glicoproteína 2B3A da minha plaqueta se fixa no meu fator de Van Willebrand. E aí isso permite, como ela tem dos dois lados, né, ela é como se fosse um disco, do outro lado vai se unir mais um fator de Van Willebrand, mais fator 8, mais fator de Van Willebrand para unir outra plaqueta. Então isso ajuda com que, como se fosse um prédiozinho, né, que vai montando um em cima do outro, para que as plaquetas fiquem fixas nessa região da lesão. Tá? Então tudo isso é para fixar a plaqueta na região da lesão. O fator de atrair a plaqueta para o lugar, a nossa glicoproteína 2B3A prendeu plaqueta nessa região, né, prendeu plaqueta, tá cheio de plaqueta agora ali, tá cheio de plaqueta. Essa plaqueta são essas substâncias azuis que vocês estão vendo. Tá cheio de plaqueta aderida já ali. Maravilha, vocês já entenderam como aconteceu a adesão, tá? E a agregação dessa região. O que vai acontecer agora? Lembra daqueles grânulos alfa e delta que nós falamos anteriormente? Então, a nossa plaqueta vai começar a secretar o grânulo alfa e o delta. Então, ele libera para o líquido extracelular, para o plasma, esses grânulos, tá? Vamos ver um por um. O que vai acontecer primeiro? Primeiro vai ter a liberação do grânulo delta. Então, o grânulo delta, ele libera algumas substâncias. Uma delas é o cálcio, tá? Uma delas é o cálcio.
O cálcio, ele vai ter uma função quimiotática de atrair mais plaqueta ainda, ok? Só que essa função quimiotática de atrair mais plaqueta, ela não é a única função do nosso cálcio. O cálcio, ele também consegue se conectar nessas células musculares lisas que estão ao redor da lesão, entrar nos citoplasmas delas e participar do processo de contração. Porque lembra que músculo, para contrair, tem que ter cálcio, né? Tem que ter entrada de cálcio e tal. Então, nosso cálcio, ele entra no músculo liso e ajuda na vasoconstrição. Então, ele acaba tendo dois papéis. Além disso, dentro do grânulo delta, nós tínhamos tromboxanos e nós tínhamos ADP também. Esses tromboxanos e esses ADP, eles vão ter funções parecidas, funções similares. Eles vão trabalhar na ampliação da agregação. Como assim? Como assim ampliação da agregação, professor? A ampliação da agregação significa que vão atrair mais plaquetas e as plaquetas que estão ao redor, que não começaram o processo, vão começar a se unir ao fibrinogênio, a se unir ao fator de von Willebrand, vão começar a liberar grânulo delta. Então, é como se eles fossem um mecanismo de feedback positivo. Opa, liberei grânulo delta, que liberou tromboxano A2, vai estimular outra plaqueta a liberar grânulo delta, a liberar tromboxano A2, que vai estimular outra plaqueta a liberar grânulo delta, a liberar tromboxano A2. Então, vira um feedback positivo, tá? Vai aumentando essa agregação, então vai ampliando. Por isso é importante a gente saber que existem fatores anticoagulatórios, né, que eles vão impedir que isso se dissemine pelo corpo todo. E é isso que chamamos de hemostásia primária. Perceba que aqui não teve fator da coagulação trabalhando. Tem o fator 8, mas o fator 8 ele está o quê? Só preso, ele está parado. Ele está parado, não está fazendo nada. Ele não está ativando ninguém, não está fazendo nada, ele está parado. Okay? Nosso fator 8 está paradinho ali. Então ele ainda não trabalhou. Tudo isso aqui nesse quadro é a nossa hemostasia primária. Além disso, né, a nossa plaqueta também tinha o grânulo alfa. O grânulo alfa, ele vai liberar selectina P. Essa selectina P, nós falamos que dentro dela tinha várias substâncias, né? Essa selectina P, ela se liga aos leucócitos e, ao mesmo tempo, o grânulo alfa, ele libera o PDGF. Lembra? Fator de crescimento dependente de plaqueta. Isso era PDGF, tá? Fator de crescimento dependente de plaqueta. Então, o grânulo alfa liberou selectina P, liberou PDGF. A selectina P se liga ao leucócito. Inclusive, ela consegue atrair leucócito, ela atrai leucócito, ela tem função quimiotática para leucócito. E o PDGF, junto com o leucócito ativado pela selectina P, eles vão trabalhar na cicatrização da parede vascular, já quando o processo começa a ter uma reparação, a depositar fibrina e depositar substâncias para reparar essa nossa parede que foi lesionada. Então, essa parte do grânulo alfa, repara que ele tem um pouquinho mais de função na reparação já, na cicatrização. A parte do grânulo delta, ela tem maior função na parte de hemostasia primária. Vamos falar um pouquinho dos fatores da coagulação. Ó, no fator da coagulação, antigamente, né, a gente separava em sistema intrínseco e extrínseco, que tudo tinha que começar, no caso do intrínseco, tudo tinha que começar pelo fator 12, no extrínseco, tudo tinha que começar pelo fator 7. Hoje em dia, a gente sabe que pode começar em qualquer lugar. Pode começar pelo 9, que se ativa, pode começar em qualquer um deles. Tá? Mas, nessa imagem que é do pode estar separada assim, intrínseca e extrínseca. Nessa parte do intrínseco, o que a gente tem que entender é o seguinte, que o fator 12, quando for ativado, ele vai virar 12A. 12A de 12 ativado. Tá? O 12A, ele vai pegar o fator 11, vai transformar ele em 11 ativado, que é o 11A. O 11A vai pegar o 9, vai transformar ele em 9 ativado. O 9 ativado vai se ligar ao cálcio. O cálcio é muito importante, por isso que nós temos uma liberação de cálcio pelo nosso grânulo delta. Por isso nós temos essa liberação de cálcio pelo grânulo delta. Tá? Ele vai trabalhar em vários momentos. Se vocês olharem, tem cálcio aqui, tem cálcio aqui, tem cálcio aqui, tem cálcio aqui. O cálcio entra em tudo. Tá? Por isso que o cálcio tem que ser liberado. A gente não pode depender só do cálcio que está no sangue, ok? Então, por isso que o cálcio tem que ser liberado por plaqueta também. Então, vai ter uma ativação, né? O cálcio consegue ajudar junto com o fator 9A, consegue ativar o fator 10, transformar ele em 10 ativo, né? Então, tem essa formação de fatores. O que é importante desses fatores da coagulação aqui, professor? O importante é essa imagem que está do lado, que está resumida, que é o que importa para a fisiopatologia nas partes que a gente vai citar. Olha só. Nessa imagem, todo esse sistema de coagulação, esse sistema aqui, ó,
aqui, da via intrínseca e extrínseca. Ah, uma coisa que eu não falei. O que é intrínseca e outra é extrínseca, professor? Um é fora do corpo e outro é dentro do corpo? Não. Um é dentro do vaso, que é o intrínseco, e outro é fora do vaso, que é o extrínseco. Tá? Acontece dentro do tecido. O tecido foi lesionado, ok? Então, essa é só a única diferença, ok? Todo esse esquema que a gente tá vendo aqui, que eu tô fazendo um círculo, ele tá escondido aqui, ó. Ele tá escondido aqui, ok? Ele tá escondido aqui, porque para fisiopatologia ele não é muito importante. Tá? Então, ele está bem escondidinho nessa região. Então, quando a gente tem uma lesão de tecido, aglomerado de plaqueta e tudo mais que a gente viu, né, liberação de tromboplastina, que inclusive vai ser uma proteína que vai trabalhar na ativação dos fatores e tudo mais, tromboplastina, inclusive, é o fator 12. Quando a gente vai ter essa ativação, o que vai acontecer? Uma hora, a gente vai ter o fator 10 junto com o cálcio. Ó, o fator 10 junto com o cálcio. O cálcio está desenhado aqui, o 10 não está desenhado porque está reduzido só o nosso esquema. Então, o cálcio e o fator 10, eles vão encontrar uma protrombina, que é uma proteína que está dentro do sangue, tá? Uma proteína sanguínea. Eles encontram a protrombina. E eu quero saber de onde que vem a protrombina, professor. De onde que vem isso? Olha só. O meu fígado, vocês sabem que o fígado é um órgão muito essencial para a sobrevivência do organismo. Ele produz vitamina K, das coisas importantes para cá que a gente vai falar agora, vitamina K, e ele produz a protrombina também. Só que tem um problema. A protrombina, quando ela é produzida como pré-protrombina. Ela não é a protrombina totalmente feita, totalmente fabricada, bonita, como deveria ser. Ela é formada de outro jeito. Quando a vitamina K se conecta nessa região das células produtoras de protrombina, a protrombina é finalizada, ela consegue ser finalizada. E aí a protrombina é liberada no sangue. E ela viaja no sangue. Acontece isso aí exatamente no momento da lesão? Não, isso aí acontece o tempo todo. Está acontecendo agora enquanto você está dando aula. Você tem vitamina K sendo produzida pelo seu fígado? Maravilha. Está produzindo agora a protrombina e está viajando a protrombina no seu sangue. Aí essa protrombina que estava tranquila, viajando no sangue, encontra o fator 10 que foi ativado, encontra o cálcio que foi ativado, que era aquele cálcio liberado pela plaqueta, e ela vai se ativar e se transformar em trombina. Tá? Então ela era pré-protrombina, depois ela virou protrombina e agora ela virou só trombina. Eu falei da endotelina, né? Pré-proendotelina, proendotelina e depois endotelina. Aqui é a mesma coisa. No fígado era pré-protrombina, depois virou protrombina e agora virou trombina. Tá? Ela foi ativada. Legal, professor. Por que a gente tem essa trombina? Aquela rede de fibrina... Cadê a imagem? Aquela rede de fibrina que ia ser formada aqui, né, que o nosso fibrinogênio começou a se conectar, né, que nós falamos que o fibrinogênio começou a se conectar, aqui, ó, eu falei, ó, que a glicoproteína 2B3A, ela tem uma função de unir plaqueta com fibrinogênio. Não é que o fibrinogênio fala, eu sou amiguinho do outro fibrinogênio e vou me conectar e vou virar fibrina. Não é que isso acontece. É que a nossa trombina ativada pega o fibrinogênio e transforma ele em fibrina. Então, é como se fosse que a nossa trombina fosse uma máquina que pega um fibrinogênio, conecta com outro fibrinogênio e forma uma fibrina. Tá? Então, é isso que ela vai fazendo. Então, ela pega e começa a aglomerar fibrinogênio com fibrinogênio, começa a montar essas proteínas e forma uma fibrina. A fibrina já é uma proteína grande que vai fechar o coágulo, vai fazer o coágulo. É como se ela fosse isso aqui, ó. Tá vendo essa proteína que parece um parasita que está no sangue, né? Parece uma minhoquinha. Então, isso aqui vai ficar bem grande e vai começar a fechar o nosso vaso. E vai ficar exatamente igual àquela imagem que vocês viram na primeira aula, no primeiro PDF que vocês vão ver que está na nossa plataforma. Aquelas redezinhas ali. Aquilo é a nossa fibrina, tá? Tudo isso foi feito só para fazer essa minha fibrina trabalhar. Então, percebe uma coisa importante. Qual que é a diferença da nossa hemostasia primária para a hemostasia secundária? A hemostasia primária é focada em plaqueta. É focada em plaqueta se aderir, plaqueta agregar, atrair fibrinogênio, liberar substâncias que vão atrair mais plaqueta, ativar mais plaqueta. Isso é nossa função da hemostasia primária. A nossa hemostasia secundária, tudo isso que acontece é para fazer o quê? Trabalhar em fibrinogênio. Pegar o fibrinogênio que foi atraído pelas plaquetas e transformar em fibrina, ok? Isso, se você entender isso, fica muito fácil a fisiopatologia. Tá? Se você pegar esses detalhes, fica muito fácil a fisiopatologia. Você não precisa lembrar
que fator tal ativa fator tal, que vai virar tal, e tal fator vai ativar tal fator, você não precisa. Para fisiopatologia isso não é necessário, tá? Porque se você, a partir do momento que você sabe que um fator da coagulação tá falhando, pronto, o fator da coagulação, o que seria a nossa cascatinha, né, não vai funcionar. Porque ela não vai funcionar perfeitamente. Óbvio, como a gente falou, qualquer lugar qualquer lugar do que seria cascata, né, que agora a gente não chama mais de cascata, ela pode ir a uma coagulação. Por exemplo, se o fator 9 é um fator falho, ainda vai ter coagulação. Por quê? Porque os fatores de baixo, eles podem se ativar sozinhos. Por isso que pararam de chamar de cascata da coagulação, porque não depende de começar tudo lá de cima. Daqui de baixo pode ter, mas a resposta vai ser menor. A resposta vai ser mais fraca. Não vai ser uma coagulação maravilhosa, tá? Vai acontecer, mas não vai ser tão boa. Aí nós temos duas coisas que eu vou citar, que é a retração do coágulo e a solução do coágulo, né? A dissolução do coágulo. A retração do coágulo é essa contração que a gente fala. Em alguns livros vocês vão encontrar como contração de coágulo. Vocês vão encontrar falando, contração do coágulo, tá? Aqui a gente chama de contração, de retração. Essa contração do coágulo, ela normalmente ocorre no intervalo de 20 a 60 minutos depois da formação desse tampão plaquetário, ajudando na hemostasia, né? Ajudando no fechamento total dessa lesão. Ele retira o soro que está dentro do coágulo. Vamos lembrar o que era o soro? Aquela parte amarela, né? Aquela parte do plasma. Então, imagina o seguinte. Aqui, nessa região onde está a minha mão, nós temos um monte de plaqueta aderida com fator de von Willebrand, né? E os cambal que eu expliquei até agora. E aí, em volta, está aquela rede de fibrina. Tá? A rede de fibrina. O que vai acontecer nessa hora? Esse cálcio em excesso, esse cálcio que está cheio de cálcio, não está cheio de cálcio, liberando grânulo e cálcio. Esse cálcio em excesso que está sendo liberado aqui, ele vai se ligar naquela actina e miosina lá da plaqueta. Ela vai se ligar a pequenas capacidades contráteis que a fibrina tem, e ela vai fazer isso, ela vai começar a fechar. Ela começa a fechar. Quando ela faz isso, é como você pegar uma bucha, por exemplo, e apertar. O líquido extravasa. Então, todo o soro ele vai para dentro do vaso, ou o soro vai até um pouquinho para fora do tecido. E quando ela faz isso, ela impede que qualquer substância líquida que tente passar por ali passe. Ela não vai mais permitir orifícios para drenagem de líquido. Isso é a nossa retração, ok? Então, culpa da actina e miosina que está dentro da minha plaqueta, ok? E da nossa fibrina também, certo? Então, essa é a importância. A retração desse coágulo, ele precisa de um grande número de plaqueta, pessoal. Precisa de muita plaqueta. Por isso que a gente falou nessa primeira parte de hemostasia primária, que nós vamos ter os tromboxanos 2, o cálcio, o ADP, fazendo uma ampliação da agregação, né? Atraindo mais plaquetas ainda, né? Por quê? Porque tem que ter muita plaqueta. O paciente, quando tem uma plaquetopenia, ele vai ter um atraso nessa retração do coágulo, ou até uma falha na retração do coágulo, porque a contração não é suficiente. E continua vazando sangue, continua tendo perda sanguínea, ok? Então, paciente com plaquetopenia, ele pode ter essa alteração na retração do coágulo. A gente vai ter agora a parte final, que é quando já reparou o tecido bonito lá, já fez o endotélio fez a mitosezinha dele, bonita, e a gente tem aqui nossas células fazendo a nossa célula muscular já reparada também. Provavelmente tecido fibrótico nessa região, tá? Essa dissolução de plaqueta, dissolução de tampão de fibrina, é o que a gente chama de fibrinólise. E nós temos alguns medicamentos que são conhecidos como medicamentos fibrinolíticos. O medicamento fibrinolítico é justamente isso, para fazer uma separação de um agregado plaquetário. Quando você tem um paciente com um trombo diagnosticado, o paciente está com um trombo, ou um paciente infartado, a primeira coisa que você pensa é em fibrinolítico. Você tem que fazer um fibrinolítico nesse paciente para que o fibrinolítico quebre o tampão plaquetário e permita que a circulação se restabeleça nessa região, tá? Então, a nossa fibrinólise é importante para isso, tá? Acontece fisiologicamente também, lógico, como por isso que a gente está citando ela aqui, mas ela é um processo do final ali da nossa hemostasia. Nós temos os que nós chamamos de antiagregantes ou fibrinolíticos fisiológicos, naturais. Nós temos por exemplo, que é o plasminogênio. Vocês estão vendo nessa imagem aí que está aparecendo na tela de vocês, o plasminogênio. Tudo começa com esse carinha aqui, plasminogênio, tá? O plasminogênio, pessoal, ele é um precursor da plasmina. E essa plasmina aqui é a bendita enzima que consegue fazer a degradação de fibrina,
né, aquela fibrina que foi formada e separar tudo que está ali dentro. Então, a plasmina, ela degrada a fibrina, mas o nosso plasminogênio, ele só consegue se transformar em plasmina se aquela trombina que nós falamos lá atrás, né, lá atrás aquela nossa protrombina que virou trombina, ela acabar ativando a proteína C. Tá? Lembra que eu falei da proteína C recém também, né? A trombina precisa ativar a proteína C. Essa proteína C é uma membrana, uma proteína que se localiza na membrana celular de várias células. Ela atua como anticoagulante por meio de inativação de fator. Ela consegue pegar o fator 5 e inativar ele. Ela consegue pegar o fator 8 e inativar ele. Desses dois fatores, qual foi o mais importante que eu citei na aula de hoje? O fator 8. O fator 8 é aquele fator que estava preso ao fator de Van Willebrand. E qual que era a função do fator de Van Willebrand? Juntar a plaqueta na minha membrana do colágeno, né? Mas aqui já está reparado, só que as coisas ainda estão todas fechadas ali dentro. Então, o que acontece? A minha trombina, quando ativa a proteína C ela vai ter duas funções. Uma delas é que a proteína C vai em direção ao coágulo, se conecta ao nosso fator 5, ao nosso fator 8, e inativa eles. Quando ela inativa o fator 8, o fator de Van Willebrand se solta, tá? O fator de Van Willebrand se solta do fator 8 e ele começa a viajar pela corrente sanguínea novamente e as plaquetas que estavam presas se soltam também dessa região, tá? Aí, quando isso acontece, a proteína C, ela ativa umas proteínas sanguíneas chamadas ativadores de plasminogênio, e quando isso acontece, o plasminogênio se transforma em plasmina, quebra a fibrina e as plaquetas ficam livres para serem, né, viajarem e irem para o baço e serem destruídas lá no baço se elas já perderam sua função. Então, essa é a função que a gente vai ter. Nós precisamos que o plasminogênio degrade tudo a nossa fibrina através da formação dele em plasmina. Mas isso só pode acontecer se a proteína C inativar tudo e ativar os ativadores de plasminogênio. Tá? Inativar os fatores e ativar os fatores de plasminogênio. Eu lembro de uma pergunta, de uma prova que eu fiz uma vez na faculdade. Uma professora fez assim a pergunta pra gente. Ela falou um quadro bonito, né? Era um texto ali de umas 8 linhas. E ela falou assim, neste paciente, a antiagregação não foi necessária porque aconteceu uma agregação fisiológica. E ele falou assim, qual é a substância principal na degradação do coágulo fisiológico, na dissolução do coágulo fisiológico, que tem função ativadora e inibidora? Então, qual é a substância na nossa dissolução do coágulo que tem função ativadora e inibidora? A resposta é proteína C. Então, a nossa proteína C é uma substância que ela consegue tanto ativar enzimas que vão fazer o plasminogênio ativar a plasmina e quebrar a fibrina, como ela tem função, que poderia puxar uma flechinha para cá, né? Ela tem a função de inativar fator 5, inativar fator 8, para que esses dois fatores sejam soltos e viajem pela corrente sanguínea. Então, essa é a nossa função da proteína. Muito importante, uma coisa, antes de eu avançar, porque no próximo slide é a doença. Muito importante uma coisa, quando nós temos alguns pacientes, acontece em algumas síndromes, com alteração na proteína C, isso não acontece, e o paciente sofre o risco de uma trombose vascular disseminada. Ele pode ter múltiplos trombos sendo formados no vaso, tá? Então, existem exames laboratoriais que eles dosam proteína C e trabalham e avaliam a função da proteína C, para ver se ela é funcional ou se ela não é funcional. Porque isso pode ser o que está causando coagulação no nosso paciente. Então, essa proteína C é muito importante para evitar trombose, ok? E ela tem que ser estudada em paciente que tem recorrência de trombose. Agora sim, hemorragias